E aí, meu querido, minha querida, graça e paz. Espero que vocês estejam bem. Nos últimos 2 dias eu não estive com vocês e a pastora Kézia, que esteve com vocês, minha esposa, eu estava afônico e agora que minha voz está voltando um pouco mais, e graças a Deus aí pela sua vida, por você está hoje indo para o 30º dia, faltam apenas 10 dias para a nossa jornada de 40 dias de amor. Essa semana entramos no princípio 5 de relacionamento, que é o maior é o que serve. E ontem falamos um pouco sobre o desejo de ser grande e hoje vamos com como a humildade lida com a ambição. Então, esse é o título do capítulo de número 30. É errado ter ambições? Claro que não. Olhem para alguns dos grandes exemplos da fé na Bíblia. Abraão tinha uma ambição? Ele tinha a ambição de ir a uma terra a qual Deus, o Pai, estava enviando. E por causa de sua resposta, Deus o chama de Pai da fé. Romanos 4:11. Noé tinha uma ambição? Sim, foi necessário mais do que uma pequena ambição para construir uma arca que levou mais de 100 anos para ser concluída. Davi tinha alguma ambição? De que outra maneira ele teria enfrentado e derrotado o gigante Golias? E o próprio Jesus? Ele tinha alguma ambição? O autor responde: ele voltou o rosto resolutamente para ir a Jerusalém, porque foi para lá que o Pai o estava enviando. Lucas 9:51. Sua sagrada ambição era concluir o plano do Pai. Há 3 razões por que todas as pessoas deveriam ter grandes ambições. Fomos criados por Deus. Deus tem ambições para toda a sua criação. Sua ambição é que todas as partes da criação vivam para o propósito para o qual foram criados. Segunda razão, recebemos responsabilidades sobre este mundo. Deus nos deu este mandato: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre os animais que se movem pela terra. Gênesis 1:28. Fomos incumbidos da responsabilidade de administrar este mundo. É uma tarefa enorme e ambiciosa. E terceira coisa, fomos feitos para refletir a imagem de Deus neste mundo. Isso é algo tremendamente ambicioso. Deus não somente nos criou e nos tornou responsáveis pelo mundo que criou, Ele também nos fez refletir a sua imagem no mundo. Então, há 3 razões, meu querido, para que você seja uma pessoa que tenha grandes ambições. Você foi criado por Deus, você recebeu responsabilidade sobre este mundo e você foi feito para refletir a imagem de Deus neste mundo. E aí o autor continua. Uma missão dada por Deus é algo que nasce dessas 3 verdades. Se você tem um plano ou ideia de que nasceu do humilde reconhecimento de que é criatura de Deus, do qual recebeu responsabilidade por este mundo e que deseja refletir essa imagem, vá em frente. Você encontrou solo fértil em que crescem as ambições dadas por Deus. Precisamos de mais ambições divinas deste mundo. Não é errado ter ambições. Errado é ter ambições egoístas. O problema não está em sermos ambiciosos. O problema está no fato de que muitas vezes permitimos que o orgulho impulsione a nossa ambição, em vez de deixar que a humildade administre nossas ambições. Quem é o maior no reino? O assunto da grandeza e de ser importante parece ter sido um dos temas favoritos entre os discípulos. Pense no que Jesus enfrentava todos os dias. Ele estava capacitando esses homens para mudarem o mundo. E eles sempre precisavam se arrastar 5 passos atrás dizendo: sou melhor do que você. Então eles diziam entre si: sou melhor do que você. Com frequência, Jesus deve ter pensado: eles vão mudar o mundo. Será? É claro, por meio da percepção divina, ele sabia que havia neles muito mais do que estava evidente à superfície. Assim, ensinou-lhes sobre como a humildade poderia controlar a sua ambição, mesmo em meio às discussões sobre quem era o maior entre eles. Mateus relata o episódio em que Jesus pega uma criança e coloca no meio dos discípulos para pintar um quadro maravilhoso. Apontando para a criança, Jesus declarou: portanto, quem se faz humilde como estas crianças, este é o maior no reino dos céus.
Mateus 18:4. Jesus desafia-os a aprender sobre a verdadeira grandeza com base no modelo de uma criança. Jesus fala aos discípulos que querem se impor e usam o exemplo de uma criança que depende de outros. Lembre-se do teste diário de humildade. Eu me exaltarei ou eu me humilharei? Uma forma de você se exaltar é impor a sua maneira de fazer as coisas. Humilhar-se é depender de outras pessoas. Exigir ou depender? Essa é a escolha que fazemos todos os santos dias. Ou exigimos os nossos direitos e impomos nossas maneiras, ou dependemos de Deus. Você já percebeu como é fácil ser exigente? Eu já percebi. Parece uma opção que atrai porque aparentemente é eficaz e nos ajuda a obter o que queremos. Ao olharmos à nossa volta, vemos que as pessoas mais exigentes com frequência parecem obter os resultados mais rápidos. Exija que seu pedido no restaurante seja mudado, e o garçom vai passar a maior parte do tempo correndo para atender você e levar-lhe o que quiser. Entre numa loja e exija o serviço, e você obtém o que quer. Recentemente fui em uma loja e um cliente entrou e gritou com volume máximo no corredor da loja: "Vendedor!" Os vendedores vieram correndo para atendê-la. Para aquela mulher, e muitas vezes para nós, a exigência parece funcionar muito bem. Você talvez consiga exigir e impor a sua maneira para o sucesso nos negócios, ou até exigir que abra caminho para mais riquezas. Entretanto, é aqui que está o problema. Você não pode exigir as coisas mais importantes. Não pode exigir de si mesmo que seja feliz. Não pode exigir que nunca fique doente, que não morra. Não pode exigir que um relacionamento funcione. Talvez até já tenha tentado, mas não pode exigir que alguém ame você. Exigir é algo enganoso e até perigoso. Embora às vezes esse exigir lhe conceda as pequenas coisas, pode mantê-lo afastado das coisas mais importantes. Você exige isso, exige aquilo, obtém isso, obtém aquilo. Então, exigir tem algo importante. Exige que um relacionamento que está desmoronando seja refeito, mas nada acontece. Nesse momento, põe maior intensidade em sua exigência, mas isso separa ainda mais. E você se pergunta: o que está errado? Mudaram as regras? Por que a exigência não está funcionando como sempre funcionou? As regras não mudaram. O fato é que, embora você possa exigir as pequenas coisas, não pode exigir as coisas mais importantes. E eu abro um parênteses. Você pode exigir coisas na sua vida secular, mas não conseguir das coisas grandes, e as coisas grandes sempre são as coisas espirituais, propósito, chamado, ministério, relacionamento, autoridade espiritual. Isso você não exige. Não tem como você exigir isso. Esse não é o caminho. Lembro para você mais uma vez o que o autor diz. O fato é que, embora você possa exigir as coisas pequenas, as coisas da vida cotidiana, você não pode exigir as coisas mais importantes, que são as coisas espirituais. E o autor continua: fazer exigências vai enganar você. Parece ajudar a obter rapidamente o que quer, mas no longo prazo terá o efeito contrário, e você perderá tudo que de maneira tão zelosa sonhou ter. A menos que você se torne como criança. O que podemos aprender de uma criança sobre o tipo de humildade que administra bem nossas ambições? As crianças têm diferentes características faciais, formação e personalidade, mas lá no fundo todas têm uma coisa em comum: elas dependem de alguém, dos pais, de outras pessoas adultas na sua vida. Já percebeu que a maioria das crianças está em perfeita paz com essa situação?
Elas não se torturam para pedir coisas aos pais. Uma criança não fica dias ou semanas pensando, devo pedir ou não? Será que eles vão ficar chateados ou com raiva se eu pedir? Aliás, a maioria das crianças nem pensa assim. E, em vez disso, consideram seus pais a fonte para suprir todas as suas necessidades. Vi um sujeito caminhando na rua outro dia com os 3 filhos. Estavam usando uma camiseta com a frase: "Você acha que parece um caixa eletrônico?" Para seus filhos, a resposta é sim. Nossos filhos não têm problemas nenhum em pedir, porque sabemos que precisam depender de nós. Deus criou você para viver esse tipo de relacionamento com Ele. Talvez esteja pensando, para mim, era muito difícil pedir quando criança. Circunstâncias difíceis ou palavras cheias de ira davam a impressão de que você sempre pedia demais. Se foi isso que você experimentou, também pode estar tendo dificuldades em pedir que Deus supra suas necessidades agora. Jesus diz que, em um relacionamento saudável, os que dependem pedem ajuda daqueles de quem dependem. Peça e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam a porta e lhe será aberta. Peçam. O autor diz, peçam. Tome a decisão de depender de Deus. Jesus pediu que uma criança ficasse entre os discípulos para que pudesse ensiná-los a depender como crianças. A ir a Ele com fé e a confiança de uma criança e não ter medo de pedir dele coisa nenhuma. Jesus ensinou que escolher uma atitude humilde de dependência não pode acontecer sem mudança, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças. Ser humilde significa mudar a escolha de exigir e impor a nossa maneira para depender do que Deus está fazendo. Deus ama você e Ele criou você. Deus tem um plano para a sua vida e Ele o tornou responsável. Deus quer mostrar o amor dele por meio da sua vida e Ele o tornou responsável para refletir a imagem dele. Com essas garantias em mente, você não precisa passar pela vida exigindo e impondo a sua forma de ser e fazer as coisas. Ser humilde não significa que tenha que abrir mão das suas ambições. Significa que você está se entregando à ambição maior do plano de Deus. Em um plano que começa com a dependência infantil. E a verdadeira grandeza é a dependência de Deus. E o autor encerra dessa forma o capítulo e eu digo: esteja pronto a viver esse tempo de Deus, essa dependência de Deus. Se lance nesse processo, porque para você amar como Jesus pede, você precisa ser dependente de Jesus. Os dependentes, eles são os humildes que reconhecem que eles não podem fazer coisa alguma. E eles precisam desse apoio, dessa ajuda. Então, tenha a humildade de reconhecer que você precisa viver o tempo, o processo e viver a dependência de Deus. E não exigir que as coisas aconteçam no seu tempo. Pastor, eu não exijo. Quando nós nos frustramos, nos chateamos, nos irritamos, quando as coisas não acontecem da nossa forma, do nosso jeito, nos entristecemos com Deus, com as pessoas. Isso é uma forma de exigência. Aquietai-vos, diz o Senhor, e sabei que eu sou Deus. Abra mão hoje da exigência e viva a dependência. Terminamos refletindo sobre os nossos relacionamentos. A verdadeira grandeza é a dependência de Deus. Um ponto para que você possa refletir. Um versículo para você memorizar. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, é este que é o maior no reino dos céus. Uma pergunta a considerar. Eu estou exigindo de mim ou de outros algo para que eu deveria estar dependendo de Deus? Uma pergunta a considerar. Estou exigindo de mim ou de outros algo para o que eu deveria estar dependendo de Deus? E um desafio de amar hoje. Demonstre humildade, reconhecendo para alguém que você exigiu algo dela, que você reivindicou algo
dela, sem que houvesse a humildade para isso. Amanhã nós vamos falar como o humilde lida com a nossa necessidade de atenção. Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa te abençoar, que você possa compartilhar esse áudio com o máximo de pessoas possível, que você possa deixar seu comentário, marcar o sininho aí como gostei e o coraçãozinho, né, e o like aí, e que o Espírito Santo possa falar ainda mais sobre a tua vida. Um beijo no coração, que esses ensinamentos poderosos de hoje possam fazer grande diferença no teu viver. Em nome de Jesus.